Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. No Grande BH em Pauta, nós continuamos a falar do atendimento das UPAs, as unidades de pronto atendimento de Belo Horizonte. E hoje nós vamos abordar a questão da infraestrutura nessas unidades. Acompanhe a reportagem de Bernardo Miranda. No relato de quem trabalha nas UPAs, o maior problema é o espaço físico. Faltam salas simples para a realização de procedimentos de menor complexidade, que podem ser feitos por enfermeiros, além de locais para acomodar pacientes entre um atendimento e outro. A técnica de enfermagem Fátima Moura explica que muitas vezes um paciente que está na fila tem que esperar para ser atendido pelos médicos, pois o consultório está sendo usado para procedimentos de enfermagem. A estrutura em questão de espaço físico está péssima, né? A gente não tem sala para fazer um eletro, a gente não tem sala para medicação, tem que ficar esperando os médicos sair para a gente fazer medicação. A estrutura física não está boa. Então, assim, tem hora que tem que pedir os médicos para parar de atender, porque não tem lugar onde colocar os pacientes com soro. A também técnica de enfermagem Juscelia Cristina reclama que o trabalho dos profissionais de saúde poderia ser bem mais ágil com espaço físico maior. Pois é, agora ela está falando, é muito complicado, né? Porque não tem mesmo espaço, às vezes o paciente precisa ficar de repouso, não tem uma maca para colocar o paciente de repouso, paciente idoso fica esperando também muito tempo para uma vaga, para ir para a sala para ir para a enfermaria, essas coisas, é bem complicado mesmo. Isso sobrecarrega o trabalho também, o trabalho fica mais difícil quando... Fica porque você perde tempo procurando uma maca para pôr o paciente, para cuidar, né, para ter um cuidado melhor com o paciente, e você ainda não acha e fica, né, em vez de você estar atendendo outro paciente, você está procurando as coisas. E aí é complicado, porque a demanda aqui é muito grande. Se falta espaço, não faltam medicamentos. Nesse sentido, a técnica de enfermagem Fátima Moura não tem do que reclamar. A questão de medicamento é tranquila. Isso aí não falta não, antibióticos, os pacientes são bem assistidos nesse ponto aí, está bem assistido. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, há sempre compra de equipamentos novos para reposição. Para o ano que vem, estão previstos a compra de novos monitores e macas. Ainda de acordo com o Executivo Municipal, das atuais 8 UPAs, 4 serão substituídas justamente para melhorar o espaço físico e o atendimento à população. Entre elas estão as UPAs das regionais Norte, Pampulha, Leste e Nordeste. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Conosco, na ponta da linha, o presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais, Cristiano da Mata Machado, que vai conversar conosco sobre essas condições de trabalho nas unidades de pronto atendimento. Cristiano, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando. Como é que é a situação hoje nas UPAs? Vamos estender, inclusive, para os centros de saúde, porque a situação acaba sendo mais ou menos a mesma, não é? Os médicos trabalham com equipes pequenas, com pouca gente para fazer essa triagem e naquele limite da compreensão do cidadão, né, Cristiano? Exato. O que a gente tem hoje é uma condição física, de ambiência física mesmo das unidades, bastante comprometida, seja nas unidades de pronto atendimento, seja nas unidades básicas de saúde. São geralmente prédios antigos, né, adaptados para unidades de saúde, não foram construídos para serem unidades de saúde, são casas, no caso de unidades básicas, no caso de UPAs, que a gente está tratando mais especificamente, às vezes até foram feitas para serem unidades de pronto atendimento, mas elas estão sendo... foi muito ampliado o atendimento, né, vamos dizer assim. Então, o espaço físico passou a ser um grande gargalo mesmo que a gente observa nessas unidades. Particularmente essas aí que já citou, inclusive, que vão ser substituídas, né? Uhum. Essa possibilidade de se juntar em um centro de saúde com uma UPA, você acha que pode ser uma coisa boa do ponto de vista até para aumentar pessoal disponível para atendimento e melhorar o processo de triagem? Olha, Luiz Fernando, a experiência que a gente tem em outras cidades em que funcionam ambulatórios eletivos, vamos dizer assim, né, para não urgências, junto com unidades de atendimento de urgência, acaba que não funciona muito bem, porque a população tem uma tendência a correr diretamente para a unidade de urgência, uma vez que ali você já tem a possibilidade de realização de exames, já tem as coisas mais ágeis.
E também o seguinte, UPA são unidades que têm que estar servindo a um conjunto de centros de saúde, não a um único centro de saúde. Sim. Então ela está localizada numa região da cidade em que vários centros de saúde estão, vamos dizer, referenciando pacientes para aquela UPA, entendeu? Então você não tem muita condição de ter em cada centro de saúde uma UPA, porque também não teria sentido e seria um custo elevadíssimo. Mas a ideia era o contrário, né? Era ter em cada UPA um centro de saúde. São 8 UPAs, se acoplar ela ou agregar ela um centro de saúde. Cada UPA, na verdade, ela tem que estar ligada a diversos centros de saúde, não é apenas um centro de saúde, você percebe? Entendi. Quer dizer, a UPA ela está localizada, por exemplo, na região norte, que é uma região enorme, né? Ela está ali servindo a diversos bairros e a diversos centros de saúde. Então não teria muito sentido você colocar uma única UPA ligada a um único centro de saúde ligado a uma única UPA. Inclusive por causa disso que eu estou te dizendo, se está o centro de saúde do lado da UPA, a tendência da população é ir direto para a UPA. Cristiano, quem fala com você agora é a jornalista Inácia Soares. E eu quero saber de você qual é a jornada dos médicos que trabalham em Minas nas UPAs. A jornada do médico na UPA são 24 horas, 2 plantões de 12 horas por semana. E nós temos uma definição da Prefeitura para a quantidade mínima de médicos em cada uma das UPAs? Tem. Geralmente as UPAs são 4 clínicos, 3 pediatras e um cirurgião, pelo menos. Bom, ontem eu estive em uma UPA, na UPA Oeste, Cristiano, e o que eu apurei com funcionários, inclusive, mas também com as pessoas que solicitam atendimento ali rotineiramente, é que o normal é a presença de 3 médicos. Isso, então, está fora do esquema padrão? Não, na verdade, o que a gente tem observado é que as equipes estão incompletas. A Prefeitura não tem conseguido manter os profissionais completando todas as equipes. Por quê? Geralmente por conta de condição de trabalho e também por condição salarial. Muitas vezes os médicos não permanecem nas UPAs. Quanto ganha um médico que trabalha na UPA? Foi feito agora um concurso. Esse concurso parece que já foram chamados mais de 600 médicos, mas eu posso dizer com certeza que mais da metade desses médicos não assumiram. Não são todos para as UPAs, são para também unidades básicas. Mas o salário está muito abaixo do mercado, Cristiano? Qual é o valor médio? O valor básico do salário da Prefeitura de Belo Horizonte é R$ 3.200 por 20 horas, salvo engano. Tá? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, 20 horas divididas como, Cristiano? O profissional da UPA, então, ele ganha 20% a mais do que isso, porque são 4 horas a mais, né, do que 20. E ganha também um abono de urgência. Aí vai depender do local onde ele está colocado. Se é uma UPA, por exemplo, a UPA Pampulha, ela tem um abono de fixação menor do que a UPA Norte, por exemplo, porque é uma área de maior risco, é uma área mais complicada, mais difícil de fixar o profissional, então geralmente tem um abono de fixação um pouquinho maior. Isso então varia muito o salário final, né, de cada profissional, inclusive variando também com o tempo de serviço, porque você tem plano de carreira que ao longo dos anos e também com escolaridade o profissional vai aumentando o salário. Cristiano, você falou aí de um turno de 24 horas, eu sei que isso é comum, não apenas na rede municipal, mas também estadual e na rede privada, mas eu acho tão absurdo isso, um profissional que tem uma atenção tão exigida no exercício do seu trabalho, ficar 24 horas sem dormir, trabalhando. Na verdade, a maior parte dos profissionais, eles trabalham 12 mais 12, não trabalham 24 horas seguidas. No mesmo lugar, né? Mas ele sai de uma UPA, por exemplo, e pode fazer uma jornada complementar em outra instituição. Sim, isso acaba acontecendo devido, inclusive, às condições salariais que são precárias. Então, muitas vezes o profissional ele sai, por exemplo, de um plantão noturno e vai para um outro hospital, ou vai para um consultório. Geralmente, os médicos têm mais de 3, pelo menos 3 vínculos de trabalho. Nem sempre são empregos, né? Às vezes são trabalhos pro labore, né? Ou seja, você ganha pelo que você faz, né?
número de consultas ou número de procedimentos. Isso, de fato, é um problema, a gente sabe que isso acontece, mas também os profissionais têm que garantir um ganho financeiro para sustento deles próprios e da família, né? Isso aí, de fato, é uma questão que acontece. Que você acha inevitável, então, que continue assim? Não, eu acho que se tivesse um salário verdadeiramente atrativo, nós poderíamos, inclusive, exigir dedicação exclusiva. O profissional da saúde da família, inclusive, ele trabalha 40 horas semanais, então é muito complicado. Um ou outro acaba assumindo plantões, etc., mas é mais difícil ele assumir plantões, porque ele trabalha 8 horas todos os dias, né? Às vezes, no final de semana, uma noite ou outra, ele acaba dando um plantão, mas isso é menos frequente. Se nós tivéssemos uma condição salarial mais adequada, certamente esses profissionais não teriam necessidade de ter outros empregos, né? Muito bem. Cristiano da Mata Machado, presidente do Sindicato dos Médicos de Minas Gerais. Obrigado pela entrevista. Cristiano, bom dia para você. Obrigado a você, Luiz Fernando. Bom dia. Luiz Fernando, eu fico me perguntando aqui se esse mutirão que iniciou-se em outubro, né, com órgãos de trânsito nacionais, também Ministério Público, monitorando o trabalho dos caminhoneiros, que tem que ter intervalos obrigatórios, se isso também não devia ser estendido a outras categorias, e os médicos são fundamentais e importantíssimos e precisam ter serenidade e descanso, né? O problema é exatamente a questão que foi colocada pelo Cristiano, que às vezes é difícil você saber porque o sujeito sai de uma jornada e vai para outra jornada em outro lugar, né? Aí é muito difícil você fiscalizar e muito menos exigir que seja cumprido esse período de descanso. Você não sabe o que o médico está fazendo. Só aparece depois nos erros e nos problemas que a gente vê aí quase diariamente no noticiário e no próprio Conselho Regional de Medicina. E certamente numa perda de produtividade no dia a dia dele, né? Porque é impossível você se manter aceso e altamente produtivo ali no 100% da sua carga se você tem um cansaço físico e mental.